Olá! Em nome do Departamento de Estudos e Pesquisas da Casa do Jardim, damos as boas-vindas a todos que nos assistem. O meu nome é Cassiê e, junto com a Cléia Barradas, coordenamos o Departamento de Estudos e Pesquisas. Como muitos já sabem, desde 2020, o DEP tem realizado lives pelo Instagram sobre os mais diferentes assuntos, oportunizando o estudo e a aprendizagem de questões referentes ao espiritismo e à apometria. Hoje, estamos inaugurando uma nova fase através da transmissão das lives pelo canal do YouTube. Desejamos que esses momentos sejam enriquecedores para todos nós. Nosso convidado de hoje é o Dr. Sérgio Thyssen, que vai apresentar o tema Autismos, uma visão médica e espírita. O Dr. Sérgio é natural de Porto Alegre e reside atualmente no Rio de Janeiro. É clínico geral e cardiologista. Foi professor de medicina e coordenou cursos de extensão universitária em várias áreas. É expositor espírita e estudioso da fronteira entre a medicina e a espiritualidade, e já esteve em mais de 34 países divulgando o espiritismo. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, fazendo uma breve oração e solicitando aos mentores espirituais da Casa do Jardim que nos acompanhem nesta jornada. Senhor, estamos reunidos em teu nome e rogamos vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia, a fim de contribuir na tua obra. Pedimos, mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. Amém. Agora, passo a palavra ao Dr. Sérgio. Bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Cassiê. Olá, meus amigos. É uma alegria muito grande para mim que nós possamos, nesta quinta-feira, examinarmos um tema que tem uma importância muito grande e que tem sido um grande desafio na medicina, na pediatria, na psiquiatria. Então, que nós possamos, durante este tempo, examinarmos alguns detalhes que possam ser úteis para todos aqueles que estejam desejando conhecer um pouco melhor essa temática e que, em algum momento, nós também possamos mostrar alguns casos que sejam também ilustrativos de como que nós podemos ajudar as nossas crianças dentro do espectro do TEA, o transtorno do espectro, portanto, do autismo. Então, sejam todos muito bem-vindos, os amigos de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e por que não dizermos do Brasil inteiro, que tanto agora como mais adiante possam estar examinando, não é, o estudo que vamos iniciando agora. Agradeço imensamente por essa oportunidade. Gostaria de saudar a todos os trabalhadores e dirigentes dos vários departamentos da nossa querida Casa do Jardim. Então, meus amigos, como nós colocamos no título, autismo é um transtorno em que a medicina se debruça há muitos anos para tentar compreender e buscar os mecanismos pelos quais os pacientes adoecem e procurando, claro, alternativas terapêuticas, porque muitos dos casos são casos de muito sofrimento. Então, nós vamos precisando, não é, de vários profissionais de saúde, diversas áreas, numa ideia de interdisciplinaridade, para que possamos todos juntos ajudar os pacientes, que em geral são crianças acima de 2 anos até a adolescência e hoje em dia também pacientes dentro do espectro que são adultos, né? Então,
nós vamos trabalhar esse tema, tanto lembrando questões da medicina, como, obviamente, trabalhando as questões espirituais, e esse entrosamento é fruto do próprio trabalho, da própria experiência de um ou mais grupos, aqui do Rio de Janeiro, mas também trabalhando em outras cidades do Brasil e de fora, com vistas a cuidar dos casos, tenham eles a origem em qualquer lugar do mundo, eu diria, pelas facilidades e pelas ferramentas que nós podemos usar, cuidando deles no mesmo lugar, na mesma cidade onde estamos, ou em qualquer outro lugar. Então, nós vamos lembrando da ideia do título e a ideia da sigla TEA, que todos vocês já conhecem. Então, o TEA é um conjunto heterogêneo de síndromes clínicas, tendo em comum 3 grandes aspectos. Um deles, graus variáveis de comprometimentos da interação social mútua ou recíproca. Há uma tendência a isolamento da parte da criança, seja um menino, seja uma menina, dentro do espectro. Outra dificuldade, que também é entrosada com a primeira, é a dificuldade quanto à comunicação, tanto verbal como não verbal. Então, isso também agrava o isolamento. E outra característica importante da tríade é a ideia desses comportamentos chamados repetitivos e ou estereotipados. Vocês vão ver isto nos exemplos, se já não viram, nos casos que vocês vêm ajudando a cuidar esses anos todos. Então, é um kit com 3 grandes aspectos, variando para cada criança ou jovem, o quanto cada um se manifesta mais ou menos. E algo que é bem da medicina. Não existem 2 casos iguais, né? Cada paciente é um ser humano, cada paciente é aquele com as suas características. Porque, em verdade, cada paciente de uma enfermidade qualquer, antes de tudo, é uma alma, é um espírito, não é? E tem, como todos nós também temos, uma longa história pretérita, pregressa. Então, tudo isto resulta que nós tenhamos que avaliar caso a caso pela medicina e, quando pudermos, espiritualmente também, para que haja uma personalização, uma individualização dessa avaliação do caso, com vistas à melhor abordagem, que é sempre uma abordagem de ajuda, portanto, uma abordagem terapêutica. Outra ideia, que não é muito diferente de outras questões médicas, né? Aqui é muito típico, varia numa espécie de um contínuo. Então, nós encontramos formas brandas até formas muito graves. Mas é assim para quaisquer das enfermidades que nós cuidemos em medicina, né? Há casos leves, moderados, graves ou severos. E há, para algumas doenças, a ideia de que o que é leve hoje, amanhã pode ser moderado. O que é moderado amanhã, daqui a uma semana, entre aspas, já pode ser algo mais preocupante, mais doloroso, mais sofrido e que mais ainda vai envolver o ambiente familiar. E é muito comum isso em termos dos transtornos na psiquiatria, que qualquer paciente um pouco mais grave dentro de casa, seja qual for o diagnóstico, a família adoece junto. Então, é importante lembrar, como é comum para a medicina em geral, todo o bem que você traga em termos de melhora clínica, em termos de diminuição de sinais e sintomas do TEA, beneficia, obviamente, na primeira expressão, a família, mas beneficia a
sociedade como um todo, e eu diria até a humanidade. Então, isto significa que os comportamentos, aqueles, são comuns entre todos os indivíduos do TEA, de tal maneira que eu preciso identificá-los para que, mais cedo ou mais tarde, o diagnóstico de TEA seja corretamente instituído. O que muda é a intensidade das manifestações e a gravidade do acometimento de cada um dos 3 grandes aspectos ou características do autismo. E aí também nós já podemos utilizar a palavra autismo no plural, porque, na verdade, por causa do espectro e por causa da variabilidade, se utiliza no meio médico a ideia de autismos. Outra questão importante, porque a medicina, sobretudo a psiquiatria, mas não só, a cardiologia está vivendo essa mesma experiência, a medicina está cada vez mais envolvida cientificamente, podemos falar sobre isto numa outra ocasião, em termos de religiosidade e espiritualidade. Mas antes, ou pelo menos para e passo, nós temos no dia a dia da atividade médica de buscarmos sempre a ideia da humanização. Este é o passo essencial, tanto em saúde pública, em saúde coletiva, individual, privada e assim por diante. Então, quanto ao autismo, vale a pena a reflexão que uma pessoa com um transtorno mental é, antes de tudo, obviamente, uma pessoa e não um transtorno. Mas é válido de colocar as coisas agora, porque há muitas dificuldades na medicina no Brasil e no mundo, de tal maneira que há uma pressa, há uma correria, há, às vezes, uma abordagem muito superficial, e isso dificulta quanto ao melhor resultado para a atividade médica, a benefício de qualquer paciente, de qualquer enfermidade, e aqui, nos autismos, isso não é diferente. Outra ideia é a ideia de que, então, passamos a entender que dentro desse indivíduo com o transtorno existe uma pessoa que deseja, que sente, que entende, que ouve, que cheira, que gosta e que desgosta. Portanto, uma alma, independentemente daquilo que ela manifesta no dia a dia, em casa, na escola, na rua, no cinema e na sua condição no dia a dia, numa atividade ou outra qualquer. Né? Nós não podemos perder isso de vista para qualquer questão médica, mas muito menos para as nossas crianças com autismo. Então, para que nós nos situemos em relação à importância do nosso tema esta noite, nós vamos lembrando que, atualmente, o autismo é visto como um problema de saúde pública. Por quê? Por causa do número, eu diria, impressionantemente crescente em relação ao número de casos. E também por uma série de dificuldades por causa do somatório das manifestações clínicas que a medicina pública, a saúde individual e a saúde coletiva possam fazer frente a esses inúmeros desafios relacionados à busca por um bom atendimento em relação aos nossos meninos e meninas de mais ou menos idade. Então, é um problema importante. Né? Eu me lembro, inclusive, há 20 anos atrás, nós não ouvíamos falar em autismo. Né? Então,
é uma questão descrita em 1943 por Leo Kanner. Então, ali ele é o pioneiro na descrição de 11 crianças, 11 meninos, que ele percebeu que tinham características semelhantes. Então, o autismo algo já de mais ou menos 80 anos. Mas, ainda assim, nós tivemos que esperar um crescimento muito grande do número de casos para que isso passasse a ser melhor pesquisado, melhor conhecido e fôssemos tentando vencer, não é? Os grandes desafios que, aliás, persistem até hoje nesse contexto das crianças, jovens e hoje adultos dentro do espectro. Se nós vivemos no Brasil, não é? Nós sabemos as dificuldades em saúde pública, mas nós temos o SUS, que é, vamos dizer, o tesouro nacional de saúde pública, não é? Conquista de muitas décadas, mas ainda, aliás, também por prejuízos causados por mais de um aspecto, pelo surgimento da pandemia, que também atrasou inúmeras questões da atividade médica, pesquisa em várias áreas, né? Porque toda a medicina e os colegas nos mobilizamos por causa da pandemia pela Covid-19, mas a ideia qual é? Nós temos ainda longos e grandes desafios pela frente, né? E dificuldades, portanto, de políticas públicas. E hoje, sobremaneira, de investimentos governamentais na saúde pública, que é aquilo que mais nós temos que valorizar para as doenças e os doentes de um modo geral. De tal maneira, para vocês terem uma ideia, há uma perspectiva, não só no Brasil, mas no mundo, de que nós teríamos aproximadamente 1% da população dentro deste espectro. Isto é, portanto, uma questão de saúde pública, até pelo fator numérico, para que nós tenhamos ideia de que toda vez que em medicina, em pediatria, em psiquiatria infantil, em neurologia, dentro do movimento espírita, na casa espírita, nós temos que buscar estudar e a capacitação para que as equipes possam lidar bem, não é? E serem capazes de fazerem algo de melhor, além daquilo que meramente nós temos hoje pela medicina convencional. Então, buscando agora a Bíblia da Psiquiatria, e ela foi atualizada em 2013, portanto, há 9 anos atrás, o TEA é uma condição geral para um grupo de desordens complexas do desenvolvimento do cérebro, antes, durante e logo após o nascimento. Esses distúrbios se caracterizam pela dificuldade na comunicação social e comportamentos repetitivos. Lembram da tríade, já descrita por Leo Kanner em 1943. Ele já havia percebido isto. Pois bem, esses aspectos podem estar associados, e aí varia muito de criança para criança, jovem para jovem, deficiência intelectual. Ainda bem que são casos menos frequentes, mas é muito nítido para muitos deles. Dificuldades de coordenação motora e déficit de atenção. Muitas vezes, quadros convulsivos, portanto, epiléticos, distúrbios do sono, distúrbios gastrointestinais, síndrome de déficit de atenção, hiperatividade, dislexia ou dispraxia. Na adolescência, podem desenvolver ansiedade e depressão,
que, claro, são agravantes. Tais distúrbios são conhecidos como comorbidades, ou seja, acompanham os pacientes dentro do espectro. Pois bem, lembrando algo da clínica, frequentemente dificuldades de aprendizagem, desde estudar na escola até aprender atividades da vida diária, como tomar banho ou preparar a própria refeição. Algumas pessoas poderão ser autônomas, outras poderão precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida. E aí, de novo, nessas duas observações, a ideia de espectro, de casos mais simples e mais funcionais, a casos mais graves, de maior sofrimento e também menos funcionais. Não necessariamente tem déficit cognitivo, mas é razoavelmente frequente. Então, vale ressaltar, o autismo é uma condição permanente. A criança nasce com TEA e torna-se um adulto com TEA, quando alcança a vida adulta. E, frequentemente, as crianças alcançam a vida adulta. Nós vamos mostrar um ou outro caso de uma melhora tão acentuada que nós entendemos que foram casos muito incomuns de cura, mas veremos isto mais adiante. Então, lembrando, algo importante para quem queira inteirar-se um pouquinho na questão da medicina quanto ao espectro. Para que haja um diagnóstico, há que se observar muito bem a criança, o jovem, e, em geral, o diagnóstico vem ainda cedo na infância, mas é preciso um tempo de observação. Nós não podemos ser afoitos. Eu acho que é, porque esse rótulo, ele implica em uma série de questões. Então, não se deve antecipá-lo quando houver qualquer dúvida. É melhor postergá-lo do que sermos, ao contrário, intempestivos. E aí podemos depois termos que voltar atrás, mas já com prejuízos muito sérios para a própria família, inclusive. Então, por isso eu fiz ideia de trazer aqui médico psiquiatra ou neurologista e ou equipe multidisciplinar comparam o comportamento do indivíduo com os critérios estabelecidos no DSM. Se os critérios se encaixam na descrição listados no DSM, então o indivíduo pode ser diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo. Quem assina o diagnóstico é o médico psiquiatra ou neurologista. O pediatra, ele frequentemente ele supõe, não é? Ele elabora essa hipótese, mas ele encaminha para que haja uma avaliação especializada. No caso de equipe multidisciplinar, a presença de um desses profissionais na assinatura do diagnóstico é obrigatória. Outra questão interessante que vale a pena mencionar é uma ideia curiosa, né? Já se sabe há muito tempo, por exemplo, os 11 casos descritos lá atrás pelo primeiro autor eram todos meninos, mas com o tempo nós fomos vendo uma ideia média de 4 meninos para uma menina, portanto, de 3 a 5 vezes mais os meninos do que as meninas. Mas elas, não sempre, mas frequentemente, quando elas têm o autismo, elas tendem a ter quadros clínicos mais severos, mais difíceis. Mas é uma observação.
Só que essa diferença entre os dois gêneros não é por causa de cromossoma X ou cromossoma Y. Não é? Numa primeira ideia, quem não é espírita, quem não tem uma visão que a doutrina espírita nos dá, mas mais do que uma visão teórica de suposições, é a experiência de anos a fio, lidando com as nossas crianças, procurando ajudá-las. E aí nós vamos encontrar que essa diferenciação ela tem a ver com algo que nós fomos observando em equipe ao longo do tempo, de décadas, o quanto nas vidas anteriores dos casos de autismo é muito frequente, é o aspecto dominante, o envolvimento em guerras recentes e antigas do pretérito. Então, por isso, e sabendo que, na maioria das vezes, mas não em termos absolutos, o gênero se mantém nas reencarnações sucessivas, pelo menos durante um intervalo de tempo, às vezes séculos, há uma ideia de que, em geral, linha de frente, em combate de guerras, por exemplo, desde a Primeira Guerra para cá, portanto, há um século atrás, o maior envolvimento é de soldados e oficiais do gênero masculino. Então, essa é a explicação. É muito nítido isso, mas é apenas uma ideia para ventilar aqui agora com os amigos. Pois bem, do ponto de vista de causas médicas, os estudos ainda não são conclusivos. Por quê? Porque são suposições, são verificações de anormalidades no âmbito do cérebro, mas há muitas dificuldades para se ter uma ideia da verdadeira etiologia, das verdadeiras causas. Mas não é assim só no autismo. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica é a doença cardiovascular mais prevalente no mundo. 95% dos casos de hipertensão, nós não sabemos de onde vem. Diabetes mellitus, epidemia mundial. Sabemos muito sobre a doença, mas não sabemos a origem. Falta insulina, deficiência absoluta ou relativa dela, ilhotas de Langerhans no pâncreas. Enfim, sabemos muita coisa, e muita coisa boa no acompanhamento e na terapêutica. Mas lá no fundo, aonde que isso tudo começou, ninguém sabe. E aqui não é diferente. Mas como a procura é intensa, o que acontece? Anormalidades orgânicas, neurológicas, portanto, biológicas, além de fatores genéticos, que são biológicos sempre, imunológicos, perinatais, achados bioquímicos e neuroanatômicos relacionáveis e relacionados ao autismo. Ou seja, há uma procura muito grande para se desvendar algo que é como que um grande mistério na visão da própria medicina. Então, nós não podemos nos acomodar com aquilo que nós já conhecemos. Nós temos que ir aprofundando, estendendo as pesquisas, até que nós nos aproximemos mais das etiologias ou dos fatores causais tipicamente espirituais. Do ponto de vista da fisiopatologia, vejam só, por exemplo, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando nós fazíamos ressonâncias nucleares magnéticas, anatômicas simples ou funcionais, que são as mais modernas, mais sensíveis, naquela altura nós não encontrávamos nada no tecido cerebral. Como a acuidade do método investigativo de imagem, seja ressonância, tomografia, PET scan, há uma procura muito grande, né? Nós fomos gradativamente verificando algo. No passado, esse algo era fruto da necrópsia
do exame histopatológico quando algumas crianças ou jovens, por outras razões, desencarnavam, morriam, e os cérebros eram investigados em laboratório. Então, o que se sabe hoje, além de um ou outro fator a mais do que esses? Diminuição da conectividade interhemisférica pelo corpo caloso. O que é isso? Todos nós, a nível do encéfalo, nós temos o lobo, na verdade, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Mas lá dentro nós temos uma estrutura que interliga os neurônios dos dois lados, de tal maneira que esse corpo caloso ele tem uma grande limitação de trânsito neuronal nos pacientes com autismo. Há até uma ideia de que a reencarnação ela se dê ligando a alma do reencarnante só a um dos dois lados. Então, são conjecturas, nós não temos nenhuma certeza ainda de nada, mas vale a pena mencionar isso. Desarranjo do sistema de mini-colunas cerebrais é algo muito nítido em histopatologia do cérebro das crianças. Uma hiperexcitabilidade neuronal, além da média, das crianças e jovens daquela faixa etária. Por essa razão, não é a única, é que as crianças dentro do autismo não podem passar mais do que alguns minutos por dia em frente a telas de telefones celulares ou tablets. Por quê? Porque a tela excita ainda mais o cérebro e as crianças pioram. Então, é uma medida universalmente conhecida. A ideia da recomendação enfática para que a criança se afaste das telas. Se vai ver televisão em que a tela é mais distante, que a criança esteja alguns metros para trás e num horário de 1 hora por dia, meia hora pela manhã, meia hora à tarde ou à noite. Do contrário, nós não vamos ter uma boa resposta clínica por um fator que não é medicamentoso e que não depende de mais nada. E isso tem a ver com a hiperexcitabilidade neuronal. Outra ideia, existe uma estrutura maravilhosa dentro do cérebro, que é o sistema límbico, que tem a ver com as emoções. E aí, nesse sistema, nós temos uma de cada lado, as amígdalas. Nada tem a ver com as amígdalas faríngeas. Estamos falando da estrutura cerebral. E aí nós vamos encontrar alterações estruturais e alterações funcionais. Outra ideia é o aumento da inflamação cerebral. Se eu dosar proteína C reativa no sangue, que revela o grau de inflamação no corpo inteiro, eu encontro muitas vezes um aumento da PCR. E lá no cérebro, o aumento esse é mais nítido, quando eu posso examinar o tecido cerebral. Então, distúrbios na relação com a microbiota intestinal. Hoje há estudos muito importantes do intestino e das bactérias intestinais, dos micro-organismos no intestino com doenças mentais e com o autismo, com a depressão e com outros diagnósticos também. É uma questão nova, né? Então, reparem que se eu vou trabalhar pela medicina, eu pensaria que eu já saberia de onde vem. Só que tudo isto que vocês olham aqui comigo, na verdade, são consequências, eu diria, kármicas, do processo que gera as alterações cerebrais e, portanto, daí as manifestações do autismo. Entende? Mas eu não posso acreditar, é a mesma história do diabetes. Eu não posso me iludir que eu sei de onde vem, porque eu não sei. Parece que eu já sei muita coisa, mas eu não sei a causa.
Então, aqui é a mesma ideia, e as causas, então, são tipicamente espirituais. Quando nós olhamos para cá, meus amigos, vejam só, o CDC, Centro de Controle de Doenças, que fica em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, é a agência extraordinária para tudo que diga respeito à saúde, à medicina, que é muito ligada aos Estados Unidos da América, é lá, né, como eu disse, mas ela se prende, é como a Organização Mundial de Saúde, à medicina do mundo inteiro. Então, reparem a questão quando eu busco olhar a estatística, mostrando a prevalência, o número de casos, a quantidade de casos por nascimento. Portanto, em 2004, nós tínhamos uma criança com autismo para cada 166 crianças nascidas vivas. Olha como a coisa foi indo. Hoje em dia, pelo menos neste diapositivo, de 2021, eu tenho uma criança com autismo dentro do espectro para cada 44. Na semana passada, agora em julho, nós temos um artigo novo, uma pesquisa nova, atualizadíssima, portanto, vejam o nível do crescimento, 1 para cada 30. É um valor que nem está nos livros ainda, está num artigo de pesquisa. Por quê? Porque antes de estarem nos livros, as pesquisas estão nos periódicos médicos. De tal maneira que há o quê? Uma elevação progressiva da prevalência. Nós vamos ver até que ela vai adquirir um caráter exponencial. Se eu simplifico, vejam só, estimativa, 70 milhões de autistas no mundo. De onde vem isso? Mais do que o valor numérico. Nós não perguntaríamos. Houve durante algum tempo, não é, a ideia de se associar, e nada disso é hoje em dia valorizado. Autismo com defensivos agrícolas, autismo com vacinas. Houve quem defendesse isto, lamentavelmente, o que contribuiu para negacionismo e atitudes anti-vacina, o que é uma barbaridade do ponto de vista da saúde pública. Portanto, claro, não se sabendo, as hipóteses foram surgindo, né? Mas aquelas que não faziam sentido nenhum, elas foram sendo naturalmente descartadas. Outra ideia é a ideia no Brasil, 2 milhões de casos. Entendem por que é um problema de saúde pública? Muito bem, agora eu vou me permitir dividir com os amigos, antes de mostrar alguns casos, né? Nós estamos agora para o início de agosto, para estarmos mais uma vez num congresso que é o mais alto fórum da psiquiatria mundial. É o Congresso Mundial de Psiquiatria, e ele vai ser agora em Bangkok, na Tailândia. Ele foi adiado de 2 anos atrás, e ele foi acontecendo online, e agora ele vai ser tanto presencial como online. E agora é o 22º, de tal maneira que nós estamos levando para lá a experiência espírita. É uma semente, eu diria, que se repete, porque não é a primeira vez, em fóruns que abrem espaço para se falar de abordagem espírita, espiritual, de transtornos mentais. E desta vez, 2022, não vai ser diferente. Então, aqui vocês veem, do lado esquerdo, a correspondência do comitê científico enviando a aceitação de um trabalho que diz Spiritual Approach of Mental Disease, abordagem espiritual das doenças mentais, com a reunião mediúnica.
with a mediumistic meeting. Isso nunca existiu. Por outro lado, à direita, agora, nós separamos os casos de autismo, e ali nós estamos vendo o título do abstract, os benefícios da detecção de pessoas desencarnadas relacionadas aos pacientes dentro do TEA e a abordagem psicoterapêutica com eles através da mediunidade. Então, é uma semente que vem prosperando. Tanto é que, de novo, nós propusemos falar a respeito e as duas pesquisas foram naturalmente aceitas. Uma outra ideia, Rio de Janeiro, em junho de 2019, primeiro Congresso Internacional sobre TEA, primeiro encontro internacional de associações familiares e cuidadores de autistas. E nós estivemos aqui, por coincidência, no bairro onde eu resido. E aí, os colegas da comissão científica escolheram esse tema para que eu pudesse falar. Amor, o terapeuta, para, claro, familiares e pacientes jovens e adultos dentro do espectro. Primeiro Congresso Internacional sobre Autismo no Rio. Aqui uma curiosidade de dezembro de 2019. Como eu estive em agosto de 2019 em Lisboa, falando sobre algo que vamos como que refazendo agora em Bangkok, a ideia é de que eu soube que iria acontecer um encontro pela Associação Mundial de Psiquiatria só sobre espiritualidade e saúde mental. Ali que eu conheci que haveria esse encontro. E aí eu propus 2 trabalhos e um deles foi exatamente sobre autismo. Curiosamente, por causa disso, eu tive a alegria de visitar por uma primeira vez a cidade de Jerusalém, em termos de Israel e Palestina, porque há uma ocidental e a outra oriental. Então, neste encontro sobre o tema, a influência dos espíritos no autismo e os benefícios do diálogo fraterno, que eu coloquei dessa forma, uma abordagem psicoterápica com os desencarnados. Isto é completamente diferente das bases até então da psiquiatria na sua história e na sua modernidade. Aqui, algo que tem a ver com o trabalho lá de Léo Kanner, 1% das crianças e adolescentes, talvez 600 mil crianças no Brasil, a ideia de 4 meninos para cada menina. Já tínhamos visto isto. Vejam a curva. Quando o CDC publica em 2014, e já houve outras atualizações, inclusive da semana passada, era 1 para 68. E vejam a curva exponencial. Essa curva não é a curva de casos, é a curva de trabalhos, de pesquisa do mundo inteiro se dedicando a tentar esclarecer a origem, mas também buscar métodos terapêuticos para ajudar. Falando em terapêutica, os objetivos do tratamento consistem em diminuir os sintomas comportamentais e auxiliar no desenvolvimento de funções atrasadas, rudimentares, às vezes inexistentes, tais como linguagem e habilidades de autonomia. Seguindo adiante, o ambiente estruturado em sala de aula parece ser o mais eficaz para crianças autistas, obtendo-se progressos nas áreas de linguagem e cognição, bem como uma redução dos comportamentos inadequados. Por isso que escola
é uma prioridade para as nossas crianças, não é? Com tutores, com professores comuns, com educadores de um modo geral e pessoas que desejem acolher em escolas convencionais casos nossos dentro desse espectro. Medicamentos são utilizados, embora não exista nenhum específico para a síndrome. Então, se a criança, o jovem, tem dificuldade para dormir à noite, nós receitamos, por exemplo, melatonina. E, eventualmente, alguma outra droga mais nitidamente farmacológica, eu diria. Né? Se a ansiedade é muito importante, que atrapalha muito o dia a dia, em qualquer faixa etária, essa criança e esse jovem podem ser medicados. Mas aí é uma medicina, de novo, dos efeitos. O que é isso? Tem uma manifestação tal, eu uso o anti-manifestação. Mas isso não é uma medicina das causas. Por quê? Porque, para a imensa maioria dos problemas médicos, a medicina mais moderna que há não conhece as causas. Conhece fatores de predisposição, fatores de risco, mais ou menos próximos das verdadeiras etiologias, que na imensa maioria são espirituais. Os pais precisam de apoio e aconselhamento. E quando eu digo pais, eu diria, sobretudo, mães, porque muitas vezes a maior sobrecarga, a maior dificuldade é com elas. Quantas vezes eu vi, não é, pais que abandonaram a família, a esposa, a companheira e a própria criança, o seu filho ou a sua filha, porque não queriam acompanhar e ajudar o processo, não é, de desenvolvimento da criança dentro do lar, da sociedade. Quantas delas criam até hoje seus filhos sozinhos, com os avós, por exemplo? Então é muito sério. Se é muito sério para famílias com vida de crianças saudáveis, vocês imaginam como é quando as dificuldades outras surgem. Muito bem, aqui eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a ideia fundamental, não é? Porque o estudo que nos importa trabalharmos hoje tem a ver com a doutrina espírita, tem a ver com a abordagem que procura, através dos médiuns, que tenham especialmente a vidência, fora a capacidade da psicofonia, que podemos usar o termo incorporação, porque às vezes até é o melhor termo, dependendo da fenomenologia, de tal maneira que a desobsessão é a pedra angular para você poder buscar o verdadeiro auxílio para as nossas crianças. Por quê? 2 motivos básicos. Nós vamos ao passado, obrigatoriamente, até porque jamais poderíamos pensar que as causas estão na vida atual, porque quase todas elas são criancinhas. Com muito mais razão, nós temos na esteira do tempo inúmeras reencarnações prévias, inúmeros períodos de erraticidade. Pois bem, então essa é a questão principal, né? A outra questão é a presença do mundo maior. Nós estamos na seara mediúnica há bastante tempo. E nós estamos verificando que temos muitas ferramentas, mas o mais importante para o êxito da atividade mediúnica é quem são os espíritos que nos dão assistência. E nós temos que buscar pela boa vontade, pelo desinteresse,
pela busca amorosa de auxiliarmos os sofredores, pacientes de qualquer enfermidade, e aqui também, não é? Aquilo que naturalmente vai atraindo não só espíritos de muita maturidade moral, espíritos de toda uma experiência destas coisas, mas também espíritos técnicos que organizam os aparatos no mundo espiritual que nos dão cobertura. Então, a ideia qual é? A ideia de que esses médiuns serão sempre assistidos. Então, quem levanta o véu do que causou isto ou aquilo para um autismo mais brando ou mais grave é a espiritualidade, que antes de nós abrirmos a frequência do caso, usando uma terminologia que todos vocês conhecem bem, o que acontece? Eles já estão a postos, eles já conhecem a nossa lista para os atendimentos naquela noite ou naquela manhã. Pois bem, dependência absoluta de equipes capacitadas. Então, não são casos para buscarmos ajudar com uma equipe ainda sem uma experiência melhor, maior e mais prolongada. Não é? Vocês sabem que as reuniões mediúnicas, elas vão dentro de um outro espectro, que é o nosso da atividade mediúnica, desde reuniões de educação e desenvolvimento mediúnicos, reuniões de assistência aos desencarnados, tudo ainda mais brando, mais simples, reuniões de desobsessão, desobsessão especial, desobsessão por apometria, desobsessão por corrente magnética, desobsessão com toque magnético ou anímico. Então, existe todo esse espectro. E nós temos procurado conhecer tudo isto para, caso a caso, nós estarmos escolhendo a melhor abordagem, claro, não é? Para que o resultado seja, então, o melhor possível. O que eu também quero lembrar com isto, amigos, é que não é algo para qualquer equipe, vamos usar uma palavra mais compreensível, de principiantes nessa seara. Outra ideia é a ideia da fluidoterapia espírita, a ideia do paciente em casa, do paciente na instituição, do paciente do outro lado do mundo, mas mecanismos de auxílio através do magnetismo terapêutico, fluidoterapia espírita, seja, como eu digo aqui, presencial ou à distância. De tal maneira que nós não podemos esquecer a importância da oração, a importância das irradiações, a importância da imposição de mãos, dos cuidados quanto ao que Kardec trouxe no Livro dos Médiuns, magnetismo de cura. Então, o binômio da medicina espírita é desobsessão, reunião mediúnica de qualidade. Como Kardec dizia, reunião mediúnica séria. E o outro lado do binômio é a questão do fluido vital, do fluido terapêutico. Por quê? Porque o cérebro já está comprometido. E lembram de Kardec moléculas malsãs a serem substituídas por moléculas sãs. Quem faz isso? A espiritualidade, mas sempre com a ajuda dos encarnados. Por quê? Porque quem tem essa molécula sã somos os encarnados. Então, a ideia qual é? Lembram daquela lista envolvendo inflamação, envolvendo corpo caloso, envolvendo mini colunas deterioradas? Como é que eu posso mudar isto na direção da normalidade? Fluido saudável, mas, se possível, com conhecimento de neuroanatomia. Localização para que os fluidos devidos vão até os lugares comprometidos, supostamente.
no cérebro da criança. E a outra questão que está mesclada com isso é aquilo que André Luiz trouxe muito bem e que nós chamamos de ideoplastia. Então, se eu conheço neuroanatomia, eu trabalho a neuroanatomia com a ideoplastia para a busca de formação de uma estrutura cerebral renovada. Essa é uma ciência bonitinha também, que faz parte. Outra ideia é a água fluidificada, a água magnetizada, pessoalmente, presencialmente ou à distância. E nós estamos tendo já há muitos anos uma experiência linda com a pomada do vovô Pedro. Também aí tem uma ciência, né? Lembrando que, talvez vocês já saibam, estamos diante de algo que tem um valor muito grande para finalidades úteis em várias questões médicas, quando a abordagem é espiritualista, quando a abordagem é espírita. Há quem goste mais, há quem goste menos. Mas como essa é uma experiência atualíssima e os resultados são lindos, eu não posso deixar de trazer e de agradecer a Mesmer, que, na verdade, é o vovô Pedro, não é? O pai do magnetismo terapêutico, que já tem 3 séculos. Preces e irradiações, de tal maneira que a oração à distância, a oração para a criança quando ela adormece, não é? A ideia da evangelização infantil na casa espírita, quando ela é possível para aquele grupo de crianças, ou seja, é um conjunto. E toda casa espírita, hoje em dia, no mundo, deve preparar-se para receber as nossas crianças. Por último, antes de nós entrarmos em alguns casos ilustrativos, eu gostaria de lembrar do chamado transtorno ou síndrome de Asperger, que faz parte do espectro, mas é o extremo funcional, de tal maneira que alcançam com naturalidade a vida acadêmica, às vezes são até como que muito bem intelectualmente, tocam muito bem instrumentos musicais, podem ser artistas de outros cenários, não é? Muitas vezes vão entrar e aprenderem matemática, cálculo, física, astronomia, muito bem. Então, muitas vezes é considerado Asperger como um autista de bom funcionamento. É mais comum do que inicialmente se pensava, não é? Como também aconteceu o mesmo processo com o autismo de um modo geral. Por isso que aquela estatística exponencial, aquela elevação que nós vimos do CDC, aquilo é por 2 razões: um aumento nítido do número de casos, mas também pelo progresso da medicina, leia-se da psiquiatria, há um reconhecimento maior de casos. Então, às vezes, dá a parecer que aumentou muito esse número, mas também é pelo progresso da ciência médica. De tal maneira que muitas pessoas não foram até hoje diagnosticadas ou foram diagnosticadas com outros problemas mentais que não o Asperger. Então, às vezes, nós médicos temos que rever diagnósticos de outros colegas ou nossos diagnósticos prévios quanto a um paciente qualquer. Acredita-se que seja mais comum do que o autismo clássico. E, de novo, vejam, na proporção 4 homens para uma mulher, já que estamos, em geral, tratando de casos já da vida adulta. Pois bem, a causa do Asperger, mesma coisa, desconhecida, mas evidências claras de componente genético. Geralmente, o pai também tem síndrome de Asperger ou traços de Asperger, mas tudo isso é consequência, porque a genética ela vem a reboque do espírito. Tudo que é corpóreo, biológico, somático, físico,
vem do modelo organizador biológico, que é o perispírito, que, por sua vez, é consequência lógica da realidade da alma imortal, não é verdade? Parece que, como no autismo, o quadro clínico seja provavelmente influenciado por muitos fatores, inclusive genéticos, de modo que não há uma causa única identificável na maioria dos casos. Um dia, nós podemos conversar sobre epigenética e medicina. E não poderia faltar epigenética e autismos. Mas hoje nós vamos adiante num outro sentido. E Asperger, como é um quadro clínico típico, né, que está como que no corpo físico, transbordando da alma para o perispírito, do perispírito para o corpo, como no autismo. A etiologia, a origem é espiritual. Muito bem, meus amigos. Então, depois desse resumo, para nós nos situarmos, eu gostaria de pedir permissão para dividir com vocês alguns casos, são muitos, mas pelo adiantado da hora, nós vamos ver um pouquinho, né, daquilo que é a experiência nossa, a experiência de um grupo querido de trabalhadores, médiuns, auxiliares, todos eles espíritas, né, que ao longo de pelo menos 12 anos vem trabalhando e conhecendo casos de autismo. A experiência do grupo é muito mais longa do que isto, mas o primeiro caso é com ele que eu começo esse estudo, né? Foi uma questão bem curiosa. Eu tenho uma filha, a primeira que nasceu, a primogênita, ela é Joana. E a Joana, desde muito cedo, frequentava o Centro Espírita, Sociedade Espírita Reencontro, no Rio de Janeiro. E ela sempre muito estudiosa, muito interessada nas reuniões mediúnicas, começou a frequentá-las desde muito cedo, desde adolescente, 13 anos, para ser mais preciso. E uma vez a Joana, chegando para a aulinha de dança na escola, ela percebeu que a professora chegou para dar aula muito assim, com a fisionomia muito diferente. A Joana notou e perguntou: tia, o que houve? E aí a professora disse: olha, não estou me sentindo bem, porque eu tenho um sobrinho e ele agora tem um diagnóstico que é chamado de autismo, e os pais estão muito impressionados por tudo aquilo que a doutora conversou a respeito do problema, e ele é muito diferente das outras crianças, e ninguém sabe o que fazer. E já houve tentativas terapêuticas, nenhum resultado. Então, estamos todos muito tristes. E a Joana, não é que ela chega para a professora e diz: olha, professora, eu trabalho num grupo com meu pai, nós somos espíritas, e ele lá atende todo mundo com problemas muito sérios. Você gostaria que nós tentássemos atender o seu sobrinho? E aí ela diz: claro que gostaria. E a Joana, já com experiência, diz: olha, então me escreva aqui nome completo, idade, endereço, que eu vou levar para a reunião. Ah, tá bom. Aí ela pediu: olha só, não digam nada para os pais, porque eles são católicos muito rígidos e eles não poderão ouvir falar de nada de espírito. Ah, tá bom, tá bom.
Não vamos nem ter contato com eles, então. Ah, tá bom. Muito bem. Na mesma semana, a Joana trouxe o caso do Carlinhos. Carlinhos, naquela altura, com 8 anos, autista, 2 anos, dos 6, portanto, aos 8, deficiência de comunicação verbal e não verbal, introspecção, timidez e ansiedade, sem resposta a tratamento médico. Esse era um breve resumo do caso do Carlinhos. Pois bem, naquela época as reuniões eram dentro de um hospital aqui no Rio de Janeiro. E nós então abrimos o caso do Carlinhos. E aí o que acontece? Como eu digo, não é? Atendido à distância, constatou-se obsessão complexa. Vocês vão lembrar, não é? Kardec dividindo as obsessões em obsessões simples, subjugação e fascinação. E Dr. José Lacerda de Azevedo, simples e complexas. Por quê? Paciente, o Carlinhos, aprisionado no passado. Eu coloquei aqui entre aspas, mas podemos tirar as aspas, porque, de certa maneira, era muito vívido isso. Algo dele estava lá, numa franja de onda do passado, né, subjugado por um grupo de cobradores de uma dívida kármica, para simplificar. Por obsessor, que era o líder, cobrando. E uma questão curiosa, quando o anjo de guarda dele, ele próprio, tentavam se aproximar mais do corpo físico, como que se desvencilhando um pouquinho daquela espécie de subjugação, no pretérito, né? Ele chegava em casa mais perto, e aí ele olhava para os pais, ele não via os pais atuais, ele olhava e via antigos desafetos que o haviam prejudicado. E aí que ele não queria espiritualmente permanecer em casa. Então era um fenômenozinho duplo. Obsessão, claro, na origem, né? Eram antigos algozes. E a alma enferma do Carlinhos mantinha-se desdobrada o tempo todo, vivendo no mundo espiritual e, portanto, não efetivando a sequência do processo reencarnatório. Eu digo isso, amigos, como um resumo. E aí, então, o que nós fizemos? Buscamos o líder do grupo que não queria a felicidade do paciente. Conversamos com ele, foi um diálogo fraterno, vamos dizer, bem simples, né? Mas bem apropriado para aquilo que eles mostravam, não é? O grau de intensidade visando o prejuízo do paciente. Então, foi tudo muito bem, né? E aquela condição de ajudar o líder, naturalmente, participou de uma ajuda a todo o grupo, porque eles estavam próximos e também porque nós criamos um campo para justamente beneficiar a todos, né? No mesmo processo, inclusive com a recomposição de elementos do perispírito que estavam muito danificados pelos dramas do passado. Pois bem, e aí o que acontece? As coisas foram de uma maneira que, no dia seguinte, eu me lembro, né, a tia professora, né, liga para a Joana, mas antes, para completar, com apenas uma reunião de tratamento. O espírito foi doutrinado. Quem? O líder daquele grupo, relacionado a conflitos muito sérios de vida anterior. E a alma enferma do encarnado, esclarecida, porque nós a trouxemos em corpo mental. Ela não podia vir pessoalmente na casa espírita,
para qualquer outro benefício, porque os pais não aceitariam. Então, nós trouxemos a alma do encarnado, ela se manifesta numa psicofonia, incorporação, numa médium ao nosso lado, e nós dialogamos muito bem com ele. Ele já havia se arrependido do que acontecera no passado, reforçamos a perspectiva de adiantamento espiritual, apagamos a memória, porque até desta vez foi ele que pediu. Lembram? Estímulos da memória, despolarização, pedir licença para fazê-lo, autorização do mundo maior, e tudo aconteceu naturalmente. E após essa despolarização, imediatamente ele adormece e ele é levado por nós e pela equipe de volta para o corpo físico, e aí entra mais um último fator, um acoplamento especial, fluídico, magnético, para que houvesse, vamos dizer, a perfeita união da alma com o corpo, para que a partir dali o processo reencarnatório tomasse um rumo apropriado. E foi aí que no dia seguinte, para surpresa da Joana, a tia da dança, Joana, o que vocês fizeram nesse tom? E a Joana, sem saber nada, ela diz, nada, tia, nós só rezamos por ele. E a tia diz, puxa, mas que reza essa? Ah, por quê, tia? Olha, o Carlinhos hoje, ele é outra pessoa. Ah, é? E aí elas conversaram. Eu vou dizer para vocês, os pais até hoje não souberam o porquê. Como eles são católicos, eram católicos e haviam pedido a ajuda na igreja, né? No sacerdote paroquiano, né? Eles entenderam que aquilo era um milagre, a partir da busca natural, linda, que eles fizeram no seio da Igreja Católica. Não é? Os médicos, então, também não tiveram ideia alguma. Então, este foi como que o nosso primeiro caso, há 12 anos atrás, salvo o melhor juízo. E como houve uma melhora muito grande, e também o número de casos foi crescendo, este virou, não é, um problema de saúde pública e um investimento das equipes espíritas no sentido de uma melhor abordagem. A criança acordou no dia seguinte, completamente modificada, com o desaparecimento de quase todos os sintomas de autismo nos 2 meses seguintes, e assim se mantém há quase 12 anos. Então, esse é um caso muito emblemático pela boa resposta clínica à tal abordagem. Então, para finalizarmos o Carlinhos, doença mental grave, ou transtorno mental, de causa desconhecida pela medicina e sem tratamento específico. O caso revela aspectos espirituais importantes que, uma vez tratados, resultaram em acentuada melhora do quadro clínico. Desde então, aí vieram como que um número muito grande de casos. Vamos adiante? Lucas. Muito bem, meus amigos. No caso também, claro que já, como vocês podem observar, é um caso muito sério, né, que nos chegou no consultório até a questão de 2 anos, aproximadamente. Conversamos com a mãe sobre tudo. Eu não me lembro bem quem exatamente me encaminhou o caso. Conversamos sobre aspectos médicos e, naturalmente, a associação das questões espirituais
conversamos sobre a abordagem espírita, que, aliás, era tudo que os pais que foram levá-lo ao consultório desejavam. Como tem sido a maioria dos casos que nos chegam. Então, o Lucas, eu peço também e anoto, quando o pedido vem de longe, sempre assim, nome completo, idade, endereço, e às vezes, para ilustrar para a equipe, uma imagem, uma fotografia, porque os atendimentos não são presenciais, no sentido da criança ou do jovem. E, muito frequentemente, como se trata de algo como esse exemplo, o que as mães me enviam é um vídeo, 2 ou 3, do dia a dia, para que eu tenha uma ideia da gravidade quando o paciente não vem, ou à casa espírita ou ao consultório. A casa espírita para o acolhimento fraterno, claro, e ao consultório porque se trata de uma questão médica, né? Então, quando nós abrimos para o Lucas, eu vou resumir: guerra. Cuidamos uma primeira vez, era uma devastação. E aí nós encontramos vítimas desta guerra em andrajos pelo chão, entre aspas, de zonas muito escuras do mundo espiritual. E a ideia qual foi? Recebemos 1 ou 2 entidades pela psicofonia e, com a frequência do caso, nós conseguimos, que é uma tendência sempre, criando um campo enorme, cheio de vibrações e substâncias propícias de cura para os desencarnados ligados ao sofrimento atual do Lucas. Eles todos foram melhorando as suas condições, tudo isso é monitorado pelos médiuns de vidência, claro, e nós só paramos quando todos desencarnados tenham sido devidamente refeitos, atendidos, acolhidos e encaminhados, depois de resgatados, para postos de auxílio e hospitais que nos dão cobertura, claro. Pois bem, e o Lucas foi começando a melhorar. Fizemos um segundo atendimento, havia um outro conflito, outro grupo de vítimas, e depois de cuidarmos delas, nós providenciamos de novo o Lucas desdobrado, incorporado ou agindo psicofonicamente na médium da equipe. E aí nós conversamos, ele também já arrependido, foi um diálogo lindo, nos tornamos amigos, ele encarnado. Enfim, um caso que todos tiveram uma alegria muito grande de poderem ajudar juntos. E depois, claro, ele participou inúmeras vezes das reuniões de fluidoterapia infantil presenciais, porque ele, residindo no Rio de Janeiro, ele vinha a Copacabana com a mãe, de uma maneira geral, alguma vez veio o pai também, para receber o quê? Não é um binômio? Não tem aí uma questão para o cérebro biológica, fluídica, vitalícia, no sentido da vitalidade do princípio? E aí ele foi sendo ajudado. E o resultado, ele não deixou de ser autista, né? Mas hoje ele é um quadro muito menos acentuado, como vocês podem ver nesse vídeo, né? De tal maneira que logo na primeira semana ele envia, no caso a mãe envia ele no colo da avó, completamente melhor, mais calmo, lembrando que aquelas manifestações do vídeo anterior não era porque ele foi maltratado, porque ele estava de manha ou estava indignado, chateado com alguma coisa. Aquilo é o dia a dia. Ele foi devidamente medicado também, mais de um colega cuidando dele, e ele acabou tendo uma evolução bastante razoável e continua sendo tratado
pela equipe multidisciplinar da medicina e de profissionais de saúde, para que ele possa ter aquilo que eu chamo um neurodesenvolvimento, no sentido da normalidade, cada vez melhor. E aqui a mãezinha dele, Juliana, é o nome dela. Esse é um caso curioso. Eu estava numa altura, num sábado pela manhã, saindo de um centro espírita, aqui na Barra da Tijuca. Tinha feito a palestra. Aliás, era uma palestra sobre medicina da alma. Mostrei casos. Veio um senhor, me parou no corredor e perguntou: olha, eu tenho uma amiga que tem um filho com um problema muito sério. E ninguém sabe bem o que é, falam isso, falam aquilo, dizem que é autismo. E aí eu peguei um cartãozinho de visita de médico, aqui tem o meu e-mail. Peça para ela me escrever, ou pode me ligar, tem o telefone, ela escreveu. E aí começa a falar do Lucas. E aí falou algumas coisas, eu falei, pode ser autismo, era o diagnóstico de colegas da área, né? Da pediatria, neurologia, psiquiatria infantil. Até que ela escreveu alguns detalhes. E aí eu comecei a pensar em outra alternativa. Mas, enfim, essa é uma foto que eu pedi para ela do Luquinha. E aí depois ela me manda um vídeo. Antes do vídeo, no e-mail, Rio de Janeiro, 4 aninhos, retardo mental, crises graves de agitação psicomotora, ansiedade, agressividade, movimentos anormais dos braços. Coisa que a imagem, a foto, não dá a impressão, não é? Pois bem, pais com imensas dificuldades de cuidar dele, separação, isso eu nunca tinha visto. Ideias suicidas, tanto da mãe como do pai. Pois bem, aí ela envia o tal do vídeo, ataques de raiva e ausência de sono. Quando ela comentou sobre a ausência de sono, eu lembrei que havia um diagnóstico diferencial, eu vou comentar em seguida. Que? Tem que ficar calmo. Reparem que ele está brincando. E brincando, ele mostra que ele tem desespero. Vocês já imaginaram que inúmeras vezes ela também escreve no e-mail: as atitudes do Lucas vêm nos assustando muito, em virtude de seus ataques quase que diários, que são acompanhados de explosões de muita raiva, nos quais ele se agride aos que estão ao seu lado e também tenta quebrar toda a casa. Hoje, ele tem somente 4 e ainda conseguimos segurar suas explosões, mas temo pelo futuro. E o que nós fizemos? Abrimos a frequência do caso. O que acontece? Por causa dele não dormir à noite, poderia ser autismo, mas há uma síndrome infantil. Esta é genética mesmo, na verdade ela é genética com aspectos congênitos. Síndrome de Smith-Magenis refere-se a um problema que tem a ver com a perda ou deleção de um bracinho do cromossoma 17. Quem tiver isso geneticamente vai ter esse quadro clínico. Alterações do sistema nervoso central e periférico, retardo mental, distúrbios de comportamento e alterações do ciclo circadiano, sono, vigília, porque falta melatonina. De tal maneira que, não tendo melatonina,
acontece a dificuldade para o sono. E, na verdade, esse era, ou tornou-se, o diagnóstico do Lucas. É bem raro, um caso para cada 25 mil crianças nascidas. Portanto, é muito incomum. E veio parar no centro espírita para o atendimento mediúnico. Difícil diagnóstico, mas acabou sendo feito. Pois bem, na desobsessão se descortinou que ele havia sido um recente chefe, a vida anterior, da máfia siciliana. Assassinatos, tortura, centenas de vítimas, algumas em estado deplorável, outras com ódio e desejo de vingança, para termos uma ideia resumida. E aí nós fomos cuidando de tudo aquilo, etapa por etapa, não é? Nos dedicando ao máximo na primeira reunião, né? Buscando essas vítimas todas, trabalhando com algumas delas diretamente via psicofonia, e a partir disso a equipe trabalhando os graves contextos da escravidão no Brasil durante toda uma determinada época, né? Sob os auspícios de espíritos de uma grandeza extraordinária. E, no alto, o anjo Ismael, que é o anjo protetor do Brasil. Enfim, ele teve uma melhora inicial, depois piorou de novo, abrimos novamente. Teve uma vez que eu soube que ele havia piorado, eu estava na cidade de Coimbra, Portugal, fazendo palestras espíritas e me reunindo com as equipes de médiuns deles, e era tão nítida a piora e o sofrimento que eu pedi licença para a dirigente para usar aquela oportunidade da equipe de lá para atendê-lo, ele no Brasil e nós cuidando dele, né, nessa ponte que existiu e persiste entre Brasil e Portugal do ponto de vista dessas atividades que procuram auxiliar casos e casos, não só de autismo. Pois bem, e dito e feito, foi uma movimentação muito grande naquela reunião, para resumir. E aí, algo que vocês conhecem bem, campos magnéticos, piramidais, tetraédricos, preenchidos de amor e luz, resgate de todos, melhora das condições físicas e psíquicas dos desencarnados, encaminhamento para o hospital e desligamento fluídico do paciente em relação a todo aquele passado, não é? Com esquecimento, despolarização, ideoplastia e recursos interessantes para aumentar, não é? O benefício, né? Sempre investindo da maneira mais própria para se buscar o melhor. Melhora imediata de alguns sintomas, atenuação das crises. Eu me lembro meu pai dizendo, quando ele percebia o esforço nosso, a vontade de abrir e reabrir, sabendo que havia algo muito histórico, porque quem havia feito aquilo que fez na vida anterior, imaginem-se no bulbo da cebola, nas vidas múltiplas pretéritas. E aí meu pai diz, ele não pode ser curado agora, tipo, filho, você vem fazendo o melhor e nós também, não é? Mas não queira algo além do que é possível. E hoje ele é um paciente com transtorno obsessivo compulsivo, que é algo muito mais ameno do que vocês veem dentro da síndrome de Smith-Magenis. Esse é o caso do Bibi, que é o Guilherme, de Salvador, Bahia. Vídeos que a mãe me enviou a meu limite.
Muito bem. Esse é um vídeo que ela enviou 15 dias depois. Reparem o tablet. Gui, dá um tchau pra mamãe. Gui, dá um tchau pra mamãe. Assim, vá. Agora, dá um tchau. É o primeiro sorriso de uma série, né? E a mãezinha interagindo com ele. Depois comentamos sobre o tablet, o quanto era impróprio, né? E ele segue o acompanhamento médico em Salvador, mas ela tem uma gratidão imensa. Sérgio, tudo Essa é a mamãe. bom? Tô gravando para lhe desejar uma boa noite, né, Gui? Dá um tchau para o doutor Sérgio, Gui, dá? Aê! Olha Melhora muito a sua lá! planta. Tchau, beijo, doutor Sérgio. Esse é um caso interessante. Eu não vou entrar em detalhes do contexto espiritual, por causa do adiantado da hora também. Esse caso nos chegou através de uma, não me lembro se foi pelo Messenger. Ela é uma brasileira que casou-se com um italiano e eles vivem em Roma. E ela, vendo alguma live nossa, não é? Conseguiu o nosso telefone, o WhatsApp, e ela envia alguns dados. E eu resumi aqui neste slide. O nome dele é Rafa, é Rafaele, é um menino autista diagnosticado na Itália, nascido na Itália, conhecido como Rafa. E aí ela mora com a família em Roma, vários tratamentos sem melhora. Isso é um resumo do que ela me enviou. Dificuldades dos pais, separação iminente, problemas psíquicos leves em seus dois irmãos, uma menina e um menininho, mais novinhos. Coisa muito leve. Pois bem, assistiu palestra na internet e ela me disse algo que fez com que eu colocasse o caso deles, da criança e da família, na frente de outros. Estou sendo invadida por pensamentos suicidas. Me socorra, por favor. Hoje, nunca tinha visto isso. Meu pensamento é ou eu ou o Rafa nessa existência. Pois bem, abrimos o caso. Antes, ela me enviou alguns vídeos. Perché piangi? Non vuoi andare a scuola? 2 mesi finisci? 2 mesi? E poi, amore? Tudo em italiano. Esse é o papai. Per meritarsi il gelato, bisogna essere bravi. Allora, tu stai qui seduto, se stai in silenzio, fai il bravo, ti comporti bene, ok? Passeando de carro. Muito bem, tratado, abrimos o caso, contexto sério do passado, devidamente abordado, claro, né? E aí passaram-se quase um mês, eu não tive notícias, até que ela já, pelo WhatsApp, ela me escreve assim: hoje brindaremos 2 semanas do Rafa sem crises. Gratidão.
Passou-se mais um tempinho e ela escreve de novo. Já chegamos de novo a 2 outras semanas do Rafa sem crise. E aí o que acontece? Eu estava para viajar para a Itália para uma visita a várias cidades. Eu já tinha ido algumas vezes. E aí, desta feita, eu estaria visitando de novo a cidade de Pádua, que é Pádua, a cidade de Antônio de Pádua, para um encontro e um seminário de medicina da alma, com italianos, de um modo geral, tanto da área médica quanto de adultos interessados nessa fronteira. E aí, como ele tinha melhorado muito, eu escrevi para Fabiana, que é a mãe, Fabiana, eu vou para Roma. Na verdade, você está em Roma, eu vou para Pádua. E aí, porque vai haver isso assim, assim. E eu gostaria que você me enviasse, então, se ele melhorou tanto como você me escreveu, me envie um vídeo dele para que eu divulgue com os colegas que estarão presentes. E é esse o vídeo que ela envia. Raffo, un parco molto bello. Dimmi un po', di a mamma, com'è questo parco? Bello, Guarda mamma qui. molto bello. Ti piace? Manda un bacio. Um beijo. Dici che mi ami? Amo, Diga que me ame. Anch'io ti amo. mami, E Ciao, aqui a irmãzinha estão brincando no play do prédio. E aí, o que acontece? Não é que ela me manda isto? De alegria também porque nós acabaríamos nos encontrando. Ela sai de Roma, pega um trem e vai para Pádua para participar do encontro este. E aqui uma foto, ela, portanto, a Fabiana e nós dois no evento, lá no corredor. Não é? Pelo sorriso, vocês veem, não é, que é bem assim o jeito dela, não é? De tal maneira que agora ela manda... io scorbavo. Mandagli un bacetto, no? E agora ele mandando um beijinho para o tio, para vocês verem, então, o antes e o depois. E concluindo, né, e pedindo desculpas por termos avançado um pouquinho, lembrando do nosso querido codificador, quando ele nos alertava. As ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência, no Livro dos Espíritos. Então, eu agradeço a presença de todos, a oportunidade, e gostaria de retornar a Cassiê, que é a nossa anfitriã essa noite. Pois bem, olha, Sérgio, eu acho que isso foi só um aperitivo, porque a vontade de ficar aqui conversando e te ouvindo é muito maior. Nós vamos ter que retornar, porque isso foi só para dar o gosto, né? Enfim, nós tivemos alguns comentários que eu vou estar reproduzindo aqui. A Gessilda Miller comentou que estava muito feliz com a oportunidade em assistir o Dr. Sérgio e esse tema tão interessante. A Eneida Abreu parabeniza pela escolha do tema, sendo esse um assunto muito importante. A Bruna Miller adorou o tema e ficou feliz em saber que esses trabalhos estão sendo feitos. A Nilza Miranda disse que o encontro internacional será um divisor com a visão espírita, pois ela nos explica de forma clara e confiante as causas. Bom, o Jonas Andrade, ele gostaria de falar contigo, Sérgio. Então, ele pergunta se tu tens algum contato para estar passando, para ele poder... Para aqui ou a qualquer outro, o meu contato, o telefone, o WhatsApp, claro. A Lúcia Martins, que é de Salvador,
ela pergunta qual centro espírita que faz esse atendimento, porque ela tem um neto com autismo. Sociedade Espírita Reencontro, no Rio de Janeiro, hoje com atividades online e a reunião mediúnica, porque nós não reabrimos ainda aqui na minha casa. Ela pode mandar algum tipo de mensagem para o centro espírita, aos teus cuidados. Manda para mim. Os meus cuidados. Perfeito. Então, eu acho que por hoje é isso, né? Eu vou te pedir, então, que possa fazer, né, o encerramento, a prece de encerramento. Deixo contigo. Tá bem, Cassia. Muito obrigado a você, viu? Por todo o seu amorável acolhimento e agradecendo também a todos os amigos da equipe técnica da Casa do Jardim. Pois bem, então nós vamos convidando a todos para que, neste encerramento, a oração seja, sobretudo, de gratidão a Deus e a Jesus, a Allan Kardec e a todos os espíritos queridos que têm procurado trazer o conhecimento que liberta, que ilumina, que nos permite avançar nas searas que nos conduzam ao verdadeiro amor. Que nós aproveitemos o ensejo, já que estamos juntos numa oração coletiva, sobre a qual também Allan Kardec se manifestou, que nós estejamos orando por todas as crianças do Brasil e do mundo. Hoje, em contextos de tanto sofrimento, independentemente de enfermidades clínicas, pediátricas ou da psiquiatria infantil, muitas sofrendo a violência no lar, o infanticídio, o resultado das guerras, como acontece em diversos países hoje na Terra. Então, Jesus, na companhia de Maria de Nazaré, de José da Galileia, de João, o chanceler da justiça, o precursor, dos apóstolos e dos discípulos, e de tantos espíritos tão amorosos, nós vamos rogando a eles a ação em favor da atenuação do sofrimento das nossas crianças e jovens, desde o útero materno até o início da vida adulta. Que a tua paz, a tua misericórdia, o teu amor estejam cada vez mais chegando aos corações e mentes, às almas e aos espíritos neste planeta ainda tão sofrido que é a humanidade na Terra. Agradecidos por tudo, nós vamos pedindo permissão aos amigos todos para, juntos de mãos dadas e abraçados, com gratidão, concluirmos o nosso breve encontro de estudo da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Agradecemos, então, novamente ao Dr. Sérgio e a todos que nos assistiram e que participaram dessa live. Convidamos a todos para que se inscrevam no canal da Casa do Jardim e ativem o sininho para receberem o aviso das próximas atividades do canal. Para aqueles que não puderam estar assistindo ao vivo, o vídeo estará disponível na próxima semana aqui no canal da Casa do Jardim. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.